Histórico de Internacional e Atlético em destaque aqui no quadro retrospecto do futebol de Goiás. As duas equipes que se enfrentam nesta quarta-feira em Porto Alegre pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Atlético já jogaram ao longo da história por 8 vezes. O Inter tem vantagem, 4 vitórias. O Atlético conquistou 1 e aconteceram ainda 3 empates. A equipe rubro-negra marcou 8 gols, enquanto que o Internacional, 17. Todos esses jogos aconteceram pela Série A do Campeonato Brasileiro. A maior vitória do Atlético por um maior número de gols aconteceu no dia 13 de outubro de 2012, um 3-1 no estádio Serra Dourada, quando Adriano, Luciano e Ricardo Bueno marcaram para o Atlético. O jogador Fred descontou para o Internacional naquela partida 3-1 em 2012. Já a maior goleada do Internacional sobre a equipe atleticana aconteceu no dia 7 de maio de 1980, Campeonato Brasileiro da Série A, e o Inter goleou por 4-0 em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, com 2 gols de Jair, um de Falcão e outro de Batista. O destaque do Atlético na história do confronto são os artilheiros: Adriano, Elias, Gali, Juninho, Luciano, Renier, Ricardo Bueno e Vitor Ferraz. Cada um marcou um gol na história do confronto. O recordista em número de jogos entre Atlético Goianiense e Internacional é o ex-goleiro Márcio, que disputou 6 partidas na história do confronto. A primeira vez que Atlético e Internacional estiveram frente a frente foi em 1980, Campeonato Brasileiro da Série A, no estádio Serra Dourada. O Inter venceu o Atlético por 4-1, com gols de Bira 2 vezes, Mário Sérgio e Falcão, enquanto que Gali descontou para a equipe atleticana. A última vez que as duas equipes, Atlético e Inter, estiveram frente a frente foi em 2012. No dia 13 de outubro daquela temporada, o Atlético venceu por 3-1 no estádio Serra Dourada, com gols de Adriano, Luciano e Ricardo Bueno, enquanto que o Fred descontou para o Internacional. E essa foi, você já conferiu aqui no retrospecto, a maior vitória do Atlético sobre o Colorado Gaúcho. Em Porto Alegre, onde acontece o jogo desta quarta-feira, já aconteceram 4 partidas. O Inter venceu 2 e aconteceram ainda 2 empates. O Internacional, jogando em casa, marcou 9 gols, enquanto que o Atlético marcou 2 no Colorado Gaúcho. Todos os jogos acontecendo no estádio Beira-Rio, lá na capital gaúcha. Aliás, na história, apenas 2 estádios receberam esse confronto entre Atlético e Internacional. O Dragão mandou 4 partidas no estádio Serra Dourada e o Inter foi mandante em 4 jogos no Beira-Rio. Em 2020, o Atlético joga pela primeira vez no estádio da capital gaúcha, no Beira-Rio remodelado, e o Inter deve pisar pela primeira vez no estádio Antônio Ascioli. Você conferiu o quadro retrospecto aqui do futebol de Goiás, apresentando o histórico de Internacional e Atlético que se enfrentam nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Outros históricos, outros confrontos, você confere no futeboldegoias.com.br, sempre lembrando, futebol de Goiás com Y no lugar de I e Z no lugar de S, para remeter à história. Ainda te convido a conferir outros conteúdos no nosso canal no YouTube, materiais em áudio e vídeo no youtube.com/Futebol de Goiás.